Lá eu vou falar um pouco mais sobre o meu método DIP, DNA, Identidade e Propósito. Eu estou vendo crescentes processos de terapia, vários processos de terapia com vários terapeutas, vários livros de autoajuda, livros de terapia. E tudo isso é muito importante, tudo isso é muito bom, né? Mas eu vou dar o meu ponto de vista dentro do meu método DIP. O grande problema dessas terapias, dessas técnicas, desses livros de autoajuda, não está na ideia. Não é a ideia é boa, né? A ideia é muito boa, inclusive de algumas terapias, de alguns terapeutas aí, de algumas pessoas que praticam terapia, ensinam terapia, livro de autoajuda, coach. A ideia é muito boa, o problema está no método. Meu ponto de vista, o problema está no método, não é na ideia. Então eu vou mostrar para você a diferença, o que está acontecendo no mundo, para que você entenda exatamente a tendência dos últimos 5 anos que está acontecendo. Então eu vou mostrar para você alguns elementos que são ruins, infelizmente, que estão crescendo nos últimos 5 anos e onde, em paralelo, coisas de autoajuda, terapias estão aumentando. Então você faz, existe um contrassenso nisso. Tá? Deixa eu te mostrar, por exemplo, olha só, sei que está ruim para ler, e então eu vou ler para você. Tá? O suicídio cresce a uma taxa de 3,7%. O suicídio no Brasil, só no Brasil, cresce a uma taxa de 3,7% com um aumento, né, entre os jovens de 6%. Então você percebe que não é só um problema da pessoa, é um problema da estrutura familiar também. E você vai entender isso aqui. Isso aqui são dados, são coisas que eu vou te mostrar. A minha personalidade, para você entender, é uma personalidade crítica. Infelizmente, eu busco ser uma pessoa bastante empática com você, mas eu tenho que dizer a verdade. O crítico aqui não é criticar você, é criticar as coisas para buscar a verdade. Então eu estou mostrando para você fatos, né? Fatos que são reais. Tá? Então a gente não pode ver no mundo da fantasia. Então o aumento do suicídio está crescendo 3,7% só no Brasil. Tá? Com aumento de 6% dos jovens, isso são dados da Fiocruz. Não são meus, tá? Estou gravando esse vídeo dia 19 de janeiro de 2026. Tá? O feminicídio aumentou 10% nos últimos 5 anos só no Brasil. O feminicídio. O homicídio no geral, apesar de estar tendo uma tendência de queda puxada por algumas regiões, apesar disso, tá? No Brasil tem a maior taxa do mundo. Isso está no Google, tá? De 10,4%. Então, o Brasil detém 10,4% dos homicídios do mundo que acontece, tá? E olha que a gente está falando de países que tem guerras, hein? Divórcios no Brasil. Lembra que eu falei para você que tem um problema na família? Os divórcios no Brasil tá crescendo a uma taxa, teve um aumento de divórcio nos últimos 5 anos, um aumento de 5%, e essa taxa tem uma tendência crescente. Então, ou seja, a estrutura, a família não está se sustentando mais como se sustentava no passado, tá bom? A taxa de furto no Brasil aumentou nos últimos 5 anos 16,6%. Todos esses dados estão no Google, tá? São dados reais, tá? Lá você vai ver as fontes. Conflito de guerras no mundo com mortes cresceu 30%. O conflito de guerra no mundo com mortes cresceu 30%. A intolerância entre as pessoas ela aumentou. A intolerância religiosa aumentou 80%. Xenofobia virtual, que é a intolerância no mundo virtual, cresceu 22%. Isso nos últimos 5 anos, tá? O racismo cresceu, apesar de falar que a gente está no mundo de amor, tá vendo? Muitas terapias, religiões aumentando, várias denominações aumentando. Aumentou 64%.
A intolerância política aumentou 30%. Só que em contrapartida, veja só, em todos esses números, em todos esses dados que eu te dei, em contrapartida, o que você tem também nesse período dos últimos 5 anos? O que aconteceu nesse período dos últimos 5 anos? Livro de autoajuda, os livros de autoajuda teve um crescimento de 48%. Livros de autoajuda, um crescimento de 48%. Atendimento psicológico aumentou 82%. Crescimento no ritmo contínuo do setor de autoajuda, geral, tá? Setor de autoajuda, da religião, de terapias, de técnicas de terapia, cresceu nesse período e vem crescendo a uma taxa de 13%. O uso de IA para buscar ajuda, para buscar soluções, a uma taxa de 55%. Então olha só, veja a incoerência, aonde está o problema? Se você tem livros de autoajuda aumentando 48%, olha só, livros de autoajuda 48%, atendimento psicológico aumentando 82%, crescimento no ritmo contínuo desse setor todo de autoajuda, etc., 13%, uso de IA 55%. Por que esses índices aqui, em vez de diminuir, eles estão aumentando? Todos os índices, eles estão aumentando. Isso eu peguei alguns, tá? Eu poderia navegar isso por muito mais índices aqui, tá? Eu estou trazendo você para o mundo real. Não adianta você pensar só em você, vou resolver o meu problema. Você está conectado com todas as pessoas. Você está conectado com o mundo. Você não é um ser isolado do mundo. Isso não quer dizer que você não tem que cuidar de você. O que eu estou dizendo é que você tem que cuidar de você para você poder interagir com o mundo e melhorar efetivamente a sua ajuda. Por isso que eu digo que o problema não está nessas técnicas aqui novas, não está nas ideias, está no método. Então o método DIP, o meu método DIP, que é DNA, Identidade e Propósito, ele não está trazendo uma ideia, uma técnica nova. Não, eu trabalho com o renascimento, eu trabalho com a cura da criança interna, eu trabalho com a técnica, com a técnica do labirinto, trabalho com crenças, trabalho com níveis de apego, trabalho com tudo isso que já existe. A questão é, como eu faço isso? Entende? O processo não é um processo de final de semana que você vai fazer comigo. Porque você vai num evento, uau, sei lá, de qualquer um cara famoso aí, não quero citar nomes aqui, você vai sair estrelando. Em 3 meses o mundo te engole de novo. Te engole, eu estou te afirmando que te engole, porque é isso, eu estudei neurociência, eu sei como funciona, eu sou psicanalista, eu trabalhei eu tive o privilégio de fazer o curso de hipnose ericksoniana no Instituto ACT, então eu sei como é que funciona toda a estrutura, né? Então, espiritualidade, o que o DNA, o que o DIP trabalha? Trabalha espiritualidade, tem que trabalhar a relação com Deus, tem que trabalhar, tá? Primeiro você tem que trabalhar a espiritualidade, a mente e o corpo, nós somos esses 3 elementos. Tem que trabalhar fundamentalmente, de forma profunda, os 3 elementos. Por isso que é DIP, DNA, Identidade e Propósito. Para cada elemento é 1 mês trabalhando. Olha só, não é um final de semana. Eu não estou falando para você de uma formação de um curso de 10 dias. Não é, até porque não é um curso. É uma vivência, é uma reconstrução. É desconstruir tudo que você teve até agora e reconstruir quem você é. Então, as terapias elas te ajudam a entender o propósito. Algumas terapias aqui te ajudam a entender seu propósito, mas é a viver o seu propósito. Uma coisa é você entender, a outra coisa é você viver, é ir para a ação. Isso porque vai ter várias barreiras que vai fazer você desistir no meio do caminho. Isso é um ciclo normal da mente e do mundo. Você vai ter que aprender a viver isso. E o DIP ensina você a viver isso. Muitos trabalham motivação, inspiração, né? Animando as pessoas. É o que eu te falei. Muitas técnicas, você vai lá, você vai sair. Porra, né? Mas e daí? E daqui 3 meses? Aí um ou outro vai entrar no vídeo e vai fazer, mas eu mudei. Tá, você representa 1%.
Eu estou dizendo que a grande maioria, como um psicanalista, com 2 pós-graduações em psicologia, estou dizendo para você, não muda, não funciona desse jeito. É por isso que quando você vai na escola, você vê língua portuguesa, a matéria de língua portuguesa, todos os anos. Por que você não vê um ano só? Porque se você não vivenciar com uma metodologia, com alguém fazendo você praticar durante todos os anos, você não vai guardar. Vou dar um outro exemplo para você. Matemática, a mesma coisa, tem que vivendo todos os anos, ainda tem problema com matemática. Biologia, você vê pelo menos 4 anos. Você entendeu? Podia citar aqui outras matérias. Por que você não vê somente um ano? Porque você precisa de tempo para criar uma metodologia para criar o hábito. O hábito também precisa de uma metodologia, senão ele não funciona. Então, ninguém pode prometer nada para você. Ninguém pode falar, eu vou resolver o seu problema. Mentira! Só você pode resolver o seu problema. O que eu tenho é um caminho e uma metodologia. Eu acompanho você, que cada um é cada um. Eu acompanho você para que você desenvolva e viva efetivamente o seu propósito. Mas depois de 3 meses. Então, clareza sem estrutura emocional cria confusão. Eu tenho clareza, eu fui lá e entendi. Mas não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura mental nem emocional para colocar isso em prática. Pronto, virou confusão. Eu entendi, mas como é que eu faço? Eu entendi, e como é que eu faço? O DIP mostra como você faz, tá? O DNA, o DIP, ele vem antes do destino. Não adianta, você tem que fazer isso antes de você procurar seu destino, como fazer seu destino. Para! Antes de você estudar religião, para! Você tem que primeiro se entender. Se você não se entende, como é que você vai querer entender Deus? Como é que você vai querer entender sua relação com o mundo? Como é que você vai querer entender o seu trabalho? Como é que você vai querer entender sua família? Como é que você vai querer entender seus irmãos? Se você não se entende. Primeiro você, depois o mundo no qual você está relacionado. E é isso que o DIP faz. O DIP não é um evento, não é um curso de final de semana. O DIP, ele é uma vivência de 3 meses. É um mastermind, porque depois dos 3 meses você entra num grupo chamado Grupo Mastermind DIP, que eu te acompanho durante mais 1 ano. É assim que funciona. É uma aplicação prática. É prático. Decisões, hábitos, projetos, relações, trabalho, espiritualidade, tudo isso tem que ser feito na prática de uma forma estruturada. É isso que o DIP faz. Senão você não cria o hábito. De novo, hábito, se é uma estrutura do hábito, a pessoa deixa de fazer. Porque gera confusão. Propósito não aparece. O propósito, olha só. Eu marquei isso aqui para não esquecer. Um propósito que não aparece na sua agenda diária não é propósito. Não é propósito. Não é propósito. No mínimo, no máximo, uma fantasia. Uma ideia, um desejo, um sonho. Mas o propósito, ele tem que aparecer na sua agenda todos os dias. E é isso que eu te ensino a fazer. Vou falar sobre IA. A IA, ela te dá respostas, várias respostas. Te resume várias coisas, te resume livro, até te dá dica, né, de como você aplicar isso. Mas a IA não vive por você. IA não tem sentimento. Pode perguntar para a IA, a própria IA vai te responder isso. Ela te dá dica, mas ela não pode resolver por você. Por quê? Ela não consegue se interrelacionar com você de forma emocional. Então, ponto. IA é uma ferramenta racional só. Mas ela em si não traz transformação nenhuma. Só te ajuda a fazer um trabalho, só acelera um trabalho. Mais nada. Então, o que eu estou falando é sobre transformar você. Então o DIP, ele te transforma. É isso que ele faz. Ele te transforma. Se você não tem uma estrutura dessa pronta, você pode ter problema. Olha só, os índices aqui aumentando de problema em relação a um aumento de 48%, 82% de aumento de psicologia, mas os índices não abaixam. Por quê? Clareza sem estrutura não transforma. O DIP te transforma. O DIP é uma vivência de 3 meses comigo. 3 meses.
toda a parte emocional, reconstrução de toda a sua parte emocional, depois identidade e propósito, para depois um coach, técnica de coach para você colocar na sua vida do seu jeito, com um método para você criar um hábito, e depois eu acompanho você mais um ano dentro desse processo. Isso é DIP. Isso é transformação. Se não for assim, ó, esses índices aqui, infelizmente, tendem a aumentar. Então, o que eu falo para você? Curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem ouvir. E se você quiser, vem para o método DIP. Ele realmente é o método que te transforma. Eu não vou transformar você. Quem vai transformar é o método aplicado por você. O que eu vou fazer é pegar na sua mão e te ajudar a aplicar esse método na sua vida, para que efetivamente você tenha a transformação que você deseja. Caso contrário, tudo não vai passar de fantasia. Um grande abraço e até meu próximo vídeo.